Solicito aos vereadores o registro de presença junto ao painel eletrônico. Como a número legal, declara aberta a presente sessão ordinária em votação da sessão anterior. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. For contrário, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Estamos na primeira parte do expediente, que terá duração de 30 minutos, em que os vereadores terão a palavra por 4 minutos improrrogáveis, sem a parte. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes do expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Adriano Latorre. Eu pedi para o Daniel ir dar uma olhada lá se tem projetos, viu, senhor presidente? Aguarda um pouco aí. Não há projeto, senhor presidente. Obrigado, viu, Daniel? Questão de ordem, excelência. Questão de ordem ao vereador Hernani. Solicito que os requerimentos, indicações e moções sejam votados em bloco, dispensado a leitura, exceto destacado pelos pares. Consulta ao vereador se os requerimentos, indicações e moções podem ser votados em bloco, dispensando as leituras. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. For contrário, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Em votação, requerimento, indicações e moções em bloco. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. For contrário, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Questão de ordem, excelência. Questão de ordem ao vereador Hernani. Hoje eu conversei com o Barbosa, subsecretário de Justiça, o qual já fiz um ofício solicitando ao prefeito que mande o projeto para a Câmara para ter o refis ano que vem. Eu estou sendo muito procurado no meu gabinete, acho que mais gabinetes, então eu já conversei no jurídico que a gente não pode aprovar o refis agora, mas pode mandar o projeto para a Câmara e deixar pronto para o ano que vem. Então, quero pedir o apoio dos novos vereadores para a gente tocar isso aí adiante, porque eu estou sendo muito procurado referente ao refis na Prefeitura e no DAE, excelência. Muito obrigado. Questão de ordem. Uma para o vereador Serginho Carnevale. Só esse assunto, uma boa noite a todos. Esse assunto que o Hernani coloca, semana passada a gente não teve como discutir requerimento, semana passada eu fiz um requerimento sobre isso. E que esse refis, caso suba, seja bom, não tanto para a Prefeitura, no quesito arrecadação, mas principalmente para a população poder renegociar suas dívidas de uma forma bem melhor. Uma para o vereador Rafael. Boa noite a todos. Eu também quero reforçar esse pedido do refis. Muitas pessoas me procurando. O 13º está chegando aí e eu acho nada mais justo aí as pessoas que passam por dificuldade e poder parcelar de forma honesta dentro da prefeitura, cortando juros, cortando as multas e pagando aí do jeito que dá. E esse parcelamento, eu acho que é uma hora boa. A gente sabe aí da dificuldade que está na rua, tanto para você aí que tem dívida no DAI, como da Prefeitura de PTU. A gente quer cortar juros e multa para poder aí sair todo mundo bem nisso. Uma parte no vereador Adriano Latorre. Também gostaria aí de compartilhar com o meu amigo Hernani, aí, o Rafael, que sem dúvida nenhuma eu acho que o refis agora está no momento bem propício para ser feito e também tem meu apoio. Eu também sou muito favorável ao refis, onde as pessoas aí que, depois das pandemias, aí foi difícil para todo mundo, senhor presidente. Então, gostaria muito também de compartilhar com o Hernani e o Rafael aí, que o Sérgio, eu também sou a favor do refis. Questão de ordem, excelência. Uma para o vereador Sivaldo. Senhor presidente, boa noite do povo que nos está assistindo aí pelas redes sociais aí. Também sou favorável. Hernani, se você fez o ofício, eu quero estar assinando junto. Esse refis aí também, eu acho que não pode fazer o refis agora por causa do ano eleitoral, mas já dá início já no começo do ano, já em janeiro, já começando, já entrando já esse acordo aí com refis aí para quem está
com suas dívidas, que está querendo colocar tudo em ordem, já em janeiro já entra já fazendo essa negociação com a prefeitura. Eu acho justo, porque concordo, sou muito procurado também no meu gabinete, por isso que eu sou favorável também, estou junto e quero assinar esse ofício junto, Hernani. Uma parte no vereador Hernani. Excelência, então vamos fazer em geral da casa um requerimento, um ofício, em nome da Câmara, e mandar para o segundo andar, e pelo que o procurador falou, Vossa Excelência, a gente pode votar esse ano já, e fica em vigência a partir do ano que vem. Então, a gente já pode votar esse refis esse ano, fica vigência a partir do ano que vem. Então, Excelência, por favor, toma providência disso. Uma parte no vereador Alessandro. Obrigado, senhor presidente. Eu ia falar exatamente o que o vereador Hernani disse, de fazer um ofício coletivo aí de toda a Câmara. Então, estamos juntos. Obrigado. Vossas Excelências prefere que faz o ofício e direciona ao prefeito municipal ou faz um ofício para votar na próxima sessão para depois enviar para o prefeito municipal? Uma parte, como sugestão... Uma parte no vereador Serginho Carnevale. Eu acho que como sugestão, se a maioria da casa já é favorável, se inclinou favoravelmente, não vejo problema algum de ser um ofício com todo mundo assinando. No vereador Hernani, por gentileza, o seu gabinete pode providenciar esse ofício? Com certeza, Excelência. Eu vou pedir já para o meu chefe de gabinete, que está aqui, o Thalisson, já faz esse ofício, a casa já assina, a gente já encaminha para o segundo andar. Obrigado, presidente. Eu quero convidar a nova vereadora Tieme, que ocupa a tribuna de honra. Solicito ao primeiro secretário faça a leitura da justificativa da ausência do vereador Luciano Feitosa de Mello. Gabinete do vereador Luciano Boncesso, Rio Claro, 4 de novembro de 2024, ofício GV 0411/2024, justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho através do presente justificar minha ausência na sessão ordinária do dia 4 de novembro de 2024, por motivos de saúde. Em momento oportuno, comprometo-me a apresentar respectivo documento que ateste a minha ausência. Por ora, espero a compreensão dos meus pares. Aproveito o ensejo para reiterar meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Luciano Feitosa de Mello. Essa presidência informa que está encerrado o tempo destinado ao expediente e que, após o intervalo regimental do artigo 92, passarão para a ordem do dia. Questão de ordem, Excelência. Questão de ordem, vereador Hernani. Solicito dispensa do intervalo regimental, Excelência. Consulta no vereador da dispensa do intervalo regimental. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. For contrário, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Solicito no vereador os registros de presença junto ao painel eletrônico para a abertura da ordem do dia. Como agora está aberta a ordem do dia, acha-se abertas as inscrições para os vereadores que pretendem falar no projeto constante na ordem do dia. As inscrições deverão ser realizadas junto à mesa da presidência. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura dos projetos constantes na ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei 92/2024, senhor prefeito municipal. Afeta áreas públicas para fins de implantação de empreendimento habitacional de interesse social e da outras providências. Processo 16.536. Em votação, informe que o projeto de lei número 92/2024 depende de 2/3 dos votos para a aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. Encaminhando votação.
Caminhando a votação no vereador Rafael. Eu estou votando contrário a esse projeto. E tudo que vim da Secretaria de Habitação do Agnello, ele não tem credibilidade nenhuma para mandar mais nada aqui. E eu tenho como colocar um vídeo aí na votação, ou você quer colocar depois? Vereador, assim que terminar a votação, Vossa Excelência coloca o vídeo. Ó. O projeto foi aprovado por 17 votos favoráveis contra 1 contrário. Questão de ordem, Excelência. Questão de ordem, vereador Hernani. Solicita a dispensa do intervalo para a votação da redação final. Consulta ao vereador da dispensa do intervalo regimental, aqueles foram favoráveis. Permaneça a comissão. Foram contrários, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Solicita ao senhor primeiro secretário faça a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de lei 92/2024, opinamos pela aprovação da redação final com as devidas correções. Sala de sessões, 4/11/2024, assina presidente. Em votação, a redação final. Aqueles foram favoráveis, permaneça a comissão. Foram contrários, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Uma parte no vereador Rafael Henrique Andretta. Então, na verdade, nesse projeto habitacional aí, faz mais de 8 anos que não se entrega casa nenhuma. Casa nenhuma e, assim, eu vou colocar um vídeo aí. Esse aí é o campo da aviação. Essa cerca no campo da aviação aí foi colocada depois de uma denúncia que nós fizemos aqui, eu acho que o vereador Sérgio, aí é no Itapuã. Eles queriam tomar a área verde do Jardim Itapuã, acho que ali é 61, ó. Tudo isso aí é uma área verde que já estava inclusa no loteamento. Tem moradores do Jardim Itapuã lá que tem isso na matrícula, enfim, nos documentos. O campo da aviação ia tomar tudo isso. Nós fomos lá, denunciamos, eles passaram a cerca aqui para frente. E na segunda-feira passada entrou um projeto 93 aqui, que agradecer você, presidente, porque nós discutimos isso a semana passada, para tirar o projeto de pauta. Eu fui lá no jurídico, eu com o vereador Val, a matrícula é toda desatualizada. 74 mil metros ali no Jardim Itapuã, que se a gente for fazer as contas aí, dá R$ 36,00 o metro quadrado. Eu acho que nem lá no Pará tem R$ 36,00 o metro quadrado, que nem eles estavam querendo queimar aí. Conversando com o presidente semana passada, foi retirado esse projeto 93. Coloca o outro vídeo aí, ó. Que ali pega a final da João Polastre. Essa aí, ó, tem o beach tênis aí, você vira o Portinari agora, ó. Esse é o final da João Polastre. E essa área aí, ela é o antigo Matadouro. É essa que a Secretaria de Habitação, Agnello, queria vender. Então, Agnello, não manda mais nada, você aqui, de projeto habitacional, que você não conseguiu cumprir um até agora. Isso aí, você está querendo mandar as coisas aqui, eu não estava aqui na semana passada. Ele quer mandar as coisas assim, tudo bem que isso está no artigo 50, então ela tem aqui que correr rápido. Mas está passando aqui, presidente, a gente tem que seguir o regimento aqui, que fica aqui todo mundo pedindo comissão conjunta, vai contar comigo, comissão conjunta, senhor, para fazer creche, unidade de saúde, eu acho que isso é importante para o município. Agora, do jeito que está aqui, toda a sessão é comissão conjunta. Você que está ouvindo aí na casa, pela internet, pela rádio, comissão conjunta é para dar um cavalo de pau nas comissões que tem dentro da Câmara, sabe? Para não ter tempo da gente avaliar. Eu, como fui expulso do meu partido na gestão passada, na eleição passada, eu não participava de nada. Agora eu vou ficar atento a isso. Pô, vão aqui começar a cumprir o regimento aqui. Sabe, se tem que passar por comissão, vamos passar para avaliar, para não acontecer mais isso. Sabe, mandar um projeto torto, errado, cheio de coisas. Cara, eu prefiro nem falar, porque eu já estou cheio de processo. Hoje eu vou ficar quieto. Uma parte, presidente. Uma parte no vereador Valdemar. Eu também gostaria de registrar aqui o posicionamento dessa Câmara Municipal em nome do presidente, né, da responsabilidade de ter tirado esse projeto de pauta.
Eu já me posicionei na tribuna, na sessão passada, contrário ao projeto, votei contrário ao projeto. Então, eu parabenizo o presidente de ter tirado ele de pauta para um melhor entendimento, para a gente poder entender o que está acontecendo. Porque, como disse o vereador Rafael, ali é o Jardim Itapuã, gente. Ali um apartamento daqueles que apareceu no vídeo ali é 1.300.000, 1.400.000 o apartamento. À frente do Portinari tem uma área da prefeitura que está indo a leilão de 9.700 metros quadrados, a R$ 7.080.000. Área da prefeitura, leilão da prefeitura, R$ 730 o metro quadrado. E esse terreno, na frente dessa área da prefeitura, que está indo a leilão, um leilão feito pelo Poder Executivo, a R$ 730. O terreno na frente é 36 metros quadrados. Olha, é difícil de entender. O Marrique, que é assessor da Secretaria Jurídica aqui do município, veio ao meu gabinete. Ele não é o responsável, até veio para querer explicar que lá tem uma área de preservação permanente, que tem que ser descontada até certo ponto, porque uma área de preservação permanente, de repente, para um loteamento, até torna mais aconchegante o loteamento. Se você tem um rio passando no seu loteamento, né, tem uma visão bonita, tal. Então, R$ 36 o metro quadrado no Jardim Itapuã, sendo que a prefeitura tem uma área ao lado, que está indo a leilão, a R$ 780 o metro. Olha, é difícil, por mais que a gente se esforce, a gente queira entender, mas é muito difícil de entender uma situação dessa, senhor presidente. Então, parabenizo essa casa de ter tirado o projeto de pauta para a gente poder entender o que está acontecendo na cidade de Rio Claro. E eu já adianto aqui que eu vou fazer um requerimento de informação para solicitar quais são os empreendimentos, quais são os loteamentos aprovados ali na região. Porque, assim, devagarzinho a gente vai tomando o pé da situação. Então, antes de falar qualquer coisa, de me pronunciar e levantar algum assunto aqui, eu vou fazer um requerimento de informação para perguntar quais são as empresas, as construtoras, as incorporadoras que têm ali loteamento aprovado já pela prefeitura, senhor presidente. Porque eu tive o trabalho de ir no cartório de registro de imóveis, porque não estava anexado no projeto a matrícula do imóvel. Não estava. Foi anexado no dia 30, e a nossa sessão foi dia 29. Eu gastei R$ 71 do meu bolso, tirei uma matrícula autorizada no imóvel, e eu vendo o histórico do imóvel, a prefeitura fez um seccionamento da área, a prefeitura vai fazer uma rua nessa área, aos custos do cidadão rioclarense, para depois sair um loteamento. Geralmente, quando faz o loteamento, a custas da rua é do empreendedor, de quem faz o loteamento. Geralmente é assim que funciona. Agora, a prefeitura já seccionou uma área lá, que vai fazer uma rua, que lá hoje não liga nada a lugar nenhum. Então, assim, senhor presidente, olha, a gente fica muito triste de ver o que está acontecendo em Rio Claro. Uma parte, senhor presidente. Uma parte no vereador Hernani. Excelência, Vossa Excelência tomou uma atitude muito bem pensada, o qual eu participei, de retirar o projeto. Então, eu recebi várias mensagens hoje, esse projeto não vai ser votado, foi retirado pela presidência. Então, presidência, é isso aí. Qualquer dúvida que o plenário tiver, não vamos votar mais nada. Ponto. Parabéns, presidência. Uma parte, presidente. Uma parte, presidente. Uma parte no vereador Rodrigo Guedes. Senhor presidente, eu votei contrário na semana passada. Agradeço a Vossa Excelência pelo bom senso em não ter pautado esse projeto novamente hoje em segunda discussão. E, senhor presidente, eu peço em nome daqueles que nos colocaram aqui nessa casa, para estar representando eles, não pautar esse projeto de maneira e em hipótese nenhuma, porque isso é um tapa na cara daquelas pessoas que esperam por uma casa, que estão esperando aí por uma moradia, a qual se prometeu por 4 anos moradias e não, até agora não se fez nenhuma, né? Como diz o Rafael, o João de Barro fez mais casa do que o secretário de Habitação. E, enfim, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência pelo bom senso em não ter pautado esse projeto novamente, e vamos ficar de olho, porque a toque de caixa não dá para votar projetos da parte do senhor prefeito. Uma parte no vereador Geraldo Luiz de Moraes. Só para me manifestar, primeiro dar os parabéns para essa casa por ter tirado um projeto dessa magnitude e de entender o que nós estávamos falando em relação ao projeto. Votei favorável ao projeto na primeira votação,
para não perder o projeto. E respeito toda a fala de todos os nobres vereadores que falaram no dia e estão falando hoje. É para a gente ter uma sensibilidade de estar aprovando um projeto de lei dessa magnitude. Então, dar os parabéns ao senhor. Eu estive na reunião de líder e quando eu e o nobre vereador, o pastor Diego, e não estava o projeto. Então, eu estou me manifestando que eu votei favorável em primeira discussão e pelo bom senso, pela casa ter tirado um projeto para ser analisado melhor, dentro da nossa casa legislativa nesse mandato. Obrigado, presidente. Uma parte do vereador Júlio Lopes. Eu, na última sessão, não estava presente, conversei com a senhoria, o senhor que nem ia pautar o projeto. Então, agradecer. É como o vereador Val falou agora há pouco ali, diz que tem uma área que é uma APP, uma área de preservação ambiental, não pode ser construída. Só que é o seguinte, vocês estão jogando, estão fazendo a compensação de um lado que é inservível com o servível. Então, por que já não destaca? Tira a área que não pode ser feito nada, deixa a área que é real para a construção e cobra o valor que é para ser feito. Valor justo. Não adianta você querer agora chegar a pegar uma área, só porque aqui não vale nada. Não vale nada hoje. Amanhã se faz um projeto, se estuda um monte de coisa aí, aquela área pode ser utilizada. Então, tira fora já esses projetos, onde tem a galeria, tem uma parte, tem a lixão ali, tem uma parte da APP, tira fora. Destaca-se só a área que pode ser construída. Então, faça o valor real da área a ser construída. Daí, sim, poderemos ter um parâmetro melhor até para votar. Primeiro secretário, próximo projeto. Segunda discussão do projeto de lei 33/2024, José Pereira dos Santos. Institui a campanha de animais de estimação perdidos ou aptos para doação no município de Rio Claro e da outras providências. Processo 16.456. Eu queria, antes de colocar em votação, o novo vereador professor Dalberto se encontra? Por gentileza, professor Dalberto, ocupar a tribuna de honra. Em votação, informo que o projeto de lei número 33/2024 depende de maioria simples dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. O projeto foi aprovado por 17 votos favoráveis. Questão de ordem, excelência. Questão de ordem, vereador Hernani. Solicita dispensa do intervalo para a votação da redação final. Consulta ao vereador da dispensa do intervalo regimental. Aqueles foram favoráveis, permaneça a comissão. Foram contrários, se manifestem. Aprovado por todos os votos. Solicito ao senhor primeiro secretário faça a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de lei 33/2024, opinamos pela aprovação da redação final com as devidas correções. Sala de sessões, 4/11/2024, assina presidente. Em votação, a redação final. Aqueles foram favoráveis, permaneça a comissão. Foram contrários, se manifestem. Aprovado por todos os votos. Próximo projeto. Segunda discussão do projeto de lei 35/2024, José Pereira dos Santos. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Rio Claro a Semana Municipal das Mães Atípicas de Rio Claro, a ser comemorado anualmente na terceira semana do mês de maio e da outras providências. O processo 16.459. Em votação, informo que o projeto de lei número 35/2024 depende de maioria simples dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico.
tem aí, Hernani? Serginho. O projeto foi aprovado por 17 votos favoráveis. Questão de ordem, excelência. Questão de ordem ao vereador Hernani. Solicito dispensa do intervalo para a votação da redação final. Consulta no vereador da dispensa do intervalo regimental. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. Que for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os votos. Uma parte rápida, senhor presidente. Solicito ao senhor primeiro secretário faça a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com o devido cuidado o projeto de lei 35/2024, opinamos pela aprovação da redação final com as devidas correções. Sala de Sessões, 4/11/2024, assina presidente. Em votação, a redação final. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. For contrário, se manifeste. Aprovado por todos os votos. Uma parte no vereador Valdemar. É um breve à parte, senhor presidente, só para dizer que eu assinei aqui o requerimento de todos os vereadores dessa casa a respeito do refis, mas eu queria registrar minha posição aqui, né, que eu acho que é de alguns vereadores também, que o projeto, se possível, suba, porque às vezes tem contribuinte que ele recolhe uma ou duas parcelas somente para tirar uma certidão negativa e depois ele para de recolher justamente para poder participar, para poder ver. Então, assim, a gente podia pensar uma forma de se acercar juridicamente, legalmente, para que a pessoa que não cumpra o refis, ela fique aí 2, 3 anos, né, sem poder participar de outro, para a gente ter a segurança que esse dinheiro vai entrar para o município. Próximo projeto. Segunda discussão do projeto de lei 42/2024, José Pereira dos Santos. Institui a campanha do agasalho Vamos Aquecer um Coração no município de Rio Claro e da outras providências. Processo 16.471. Em votação, informe que o projeto de lei número 42/2024 depende de maioria simples dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. O projeto foi aprovado por 17 votos favoráveis. Questão de ordem, excelência. Questão de ordem ao vereador Hernani. Solicito dispensa do intervalo para a votação da redação final. Consulta no vereador da dispensa do intervalo regimental. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. Que for contrário, se manifeste. Aprovado por todos os votos. Solicito ao senhor primeiro secretário faça a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de lei 42/2024, opinamos pela aprovação da redação final com as devidas correções. Sala de Sessões, 4/11/2024, assina presidente. Em votação, a redação final. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. For contrário, se manifeste. Aprovado por todos os votos. Próximo projeto. Segunda discussão do projeto de lei 44/2024, Rodrigo Aparecido Guedes. Institui no calendário anual de atividades oficiais do município de Rio Claro o encontro de jipe e da outras providências. Emenda em separado de autoria do vereador Rodrigo Aparecido Guedes, processo 16.476. Em votação, informe que o projeto de lei número 44/2024 depende de maioria simples dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. O projeto foi aprovado por 16 votos favoráveis. Questão de ordem, excelência. Questão de ordem ao vereador Hernani. Solicito dispensa a leitura da emenda por ser de conhecimento de todos os vereadores. Em votação, pedido
de dispensa da leitura da emenda. Aqueles foram favoráveis, permaneça a comissão. Foram contrários, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Em votação a emenda. Informa que a mesma depende de maioria simples dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. A emenda foi aprovada por 16 votos favoráveis. Questão de ordem, excelência. Questão de ordem, vereador Hernani. Solicito dispensa do intervalo para a votação da redação final, excelência. Consulta ao vereador da dispensa do intervalo regimental. Aqueles foram favoráveis, permaneça a comissão. Foram contrários, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Solicito ao senhor primeiro secretário faça a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de lei 44/2024, opinamos pela aprovação da redação final com as devidas correções. Sala de Sessões, 4/11/2024, assina presidente. Em votação, a redação final. Aqueles foram favoráveis, permaneça a comissão. Foram contrários, que se manifesta. Aprovado por todos os votos. Próximo projeto. Segunda discussão do projeto de lei 45/2024, José Pereira dos Santos. Institui o Dia da Conscientização Ecológica no município de Rio Claro e dá outras providências. Processo 16.477. Em votação, informa que o projeto de lei número 45/2024 depende de maioria simples dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. O projeto foi aprovado por 17 votos favoráveis. Questão de ordem, excelência. Questão de ordem, vereador Hernani. Solicito dispensa do intervalo para a votação da redação final. Consulta ao vereador da dispensa do intervalo regimental. Aqueles foram favoráveis, permaneça a comissão. Foram contrários, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de lei 45/2024, opinamos pela aprovação da redação final com as devidas correções. Sala de Sessões, 4/11/2024, assina presidente. Em votação, a redação final. Aqueles foram favoráveis, permaneça a comissão. Foram contrários, que se manifesta. Aprovado por todos os votos. Próximo projeto. Segunda discussão do projeto de lei 51/2024, Hernani Alberto Mônaco Leohart. Denomina de Rodrigo Ferreira de Melo a praça pública localizada na confluência entre as avenidas Nossa Senhora da Saúde e Ulisses Guimarães, no bairro Bela Vista. Processo 16.485. Encaminhando o voto, excelência. Encaminhando o voto na vereadora Hernani. Primeiro eu queria pedir para a Bia, presidente do Grêmio da Bela Vista, ficar de pé. Seja muito bem-vinda a essa Câmara. A senhora faz um trabalho magnífico e eu peço aos parlamentares que votem favorável ao nome do filho dela, que foi uma pessoa ilustre e que nos deixa muito saudades. Obrigado, excelência. Peço o voto favorável ao meu projeto. Em votação, informo que o projeto de lei número 51/2024 depende de 2/3 dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. O projeto foi aprovado por 18 votos favoráveis.
Questão de ordem, excelência. Questão de ordem, vereador Hernani. Solicito a dispensa de intervalo para a votação da redação final. Consulta ao vereador da dispensa do intervalo regimental. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. For contrário, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Solicita ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com o devido cuidado o projeto de lei 51/2024, opinamos pela aprovação da redação final com as devidas correções. Sala de sessões, 4/11/2024, assina presidente. Em votação, a redação final. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. For o contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os votos. Próximo projeto. Segunda discussão do projeto de lei 54/2024, Rodrigo Aparecido Guedes. Institui no calendário oficial do município de Rio Claro o Dia Municipal do Motoclube. Processo 16.490. Em votação, informo que o projeto de lei número 54/2024 depende de maioria simples dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. Questão de ordem, excelência. Assim que terminar a votação, novo vereador. O projeto foi aprovado por 17 votos favoráveis. Eu conversei com o Rodrigo e queria pedir para a secretaria colocar meu nome nesse projeto também, excelência. Uma parte do vereador Hernani. Solicito a dispensa do intervalo para a votação da redação final, excelência. Consulta ao vereador da dispensa do intervalo regimental. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. Que for o contrário, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Solicita ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com o devido cuidado o projeto de lei 54/2024, opinamos pela aprovação da redação final com as devidas correções. Sala de sessões, 4/11/2024, assina presidente. Em votação, a redação final. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. For o contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os votos. Próximo projeto. Segunda discussão do projeto de lei substitutivo número 76/2024-A, Diego Garcia Gonzalez. Fica proibido o uso de cannabis sativa em ambientes coletivos, públicos e privados e afins. Processo 16.515. Em votação, informo que o projeto de lei substitutivo número 76/2024-A depende de maioria simples dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. O projeto foi aprovado por 17 votos favoráveis. Questão de ordem, excelência. Questão de ordem, vereador Hernani. Solicito a dispensa do intervalo para a votação da redação final. Consulta ao vereador da dispensa do intervalo regimental. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. For o contrário, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Solicito ao senhor primeiro secretário fazer a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com o devido cuidado o projeto de lei substitutivo número 76/2024-A, opinamos pela aprovação da redação final com as devidas correções. Sala de sessões, 4/11/2024, assina presidente. Em votação, a redação final. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. For o contrário, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Próximo projeto. Segunda discussão do projeto de lei 82/2024, José Pereira dos Santos. Dispõe sobre a criação do programa Empresa Amiga do Esporte e do Lazer e da outras providências. Processo 16.524. Em votação, informo que o projeto de lei número 82/2024 depende de maioria absoluta dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico.
O projeto foi aprovado por 16 votos favoráveis. Questão de ordem, excelência. Questão de ordem, vereador Hernani. Solicito a dispensa do intervalo para a votação da redação final. Consulta ao vereador da dispensa do intervalo regimental. Aqueles que foram favoráveis, permanecem na comissão. Foram contrários, se manifestam. Aprovado por todos os votos. Solicito ao primeiro secretário faça a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de lei 82/2024, opinamos pela aprovação da redação final com as devidas correções. Sala de Sessões, 4/11/2024, assina presidente. Em votação, redação final. Aqueles que foram favoráveis, permaneça a comissão. Foram contrários, se manifestam. Aprovado por todos os votos. Próximo projeto. Segunda discussão do projeto de lei 89/2024, Diego Garcia Gonzalez. Institui o Dia Municipal dos Insanos Motoclube, Divisão Rio Claro, no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município, a ser celebrado no dia 14 de outubro de cada ano, e da outras providências. Processo 16.531. Em votação. Informo que o projeto de lei número 89/2024 depende de maioria simples dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. O projeto foi aprovado por 16 votos favoráveis. Questão de ordem, excelência. Questão de ordem, vereador Hernani. Solicito a dispensa do intervalo para a votação da redação final. Consulta aos vereadores da dispensa do intervalo regimental. Aqueles que foram favoráveis, permaneça a comissão. Foram contrários, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Solicito ao senhor primeiro secretário faça a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de lei 89/2024, opinamos pela aprovação da redação final com as devidas correções. Sala de Sessões, 4/11/2024, assina presidente. Em votação, a redação final. Aqueles que foram favoráveis, permaneça a comissão. Foram contrários, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Próximo projeto. Segunda discussão do projeto de lei 91/2024. Sérgio Montenegro Carnevale e Paulo Marcos Guedes. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Adaptação às Mudanças Climáticas. Processo 16.535. Caminhando a votação. Caminhando a votação no vereador Serginho Carnevale. Bom, todos os pedidos feitos na semana passada, a gente está dando encaminhamento para uma comissão que fale sobre questões climáticas. Foi uma ideia da vereadora Carol Gomes, também cooperada pelo vereador Alessandro Almeida. Há apenas a citação aqui no projeto do Paulo Guedes, junto comigo, do vereador Paulo Guedes, mas toda a casa está convidada para assinar, que é um tema atual. A gente vai ter que conviver com isso. E eu acho que é importante, a ideia é muito salutar, muito boa. Então, peço voto favorável e que, na sequência, 2 passos eu acho que serão necessários. Primeiro, a criação de uma comissão permanente aqui nessa casa. Segundo, que toda a casa participe, junto com o Paço Municipal, com a Prefeitura, da comissão que está no artigo 5º desse projeto, que envolva toda a sociedade civil organizada. Caminhando o voto, senhor presidente. Caminhando o voto no vereador Paulo Guedes. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de agradecer pela oportunidade do vereador Sérgio em assinarmos em conjunto. E como foi relato do próprio vereador, existe sim a necessidade de nós discutirmos com profundidade esse tema. E, ao criarmos a comissão, a partir do artigo 5º, né, muitos eventos, como os que nós estamos passando hoje com a dificuldade de abastecimento da ETA 1, poderiam, né, ser facilitados com relação ao que se criar para poder resolvermos um problema tão grave como esse. Existem muitos temas ligados a esse assunto, e um assunto que eu considero de fundamental importância, que será, inclusive, o nosso grande obstáculo a ser vencido na próxima administração. Caminhando o voto, excelente. Caminhando o voto no vereador Hernani.
Caminhando a votação. É um projeto excelente, também quero assinar junto. Vossa Excelência, parabéns, Carol, pela ideia da comissão. Eu acho importante a gente montar essa comissão o mais rápido possível para já começar a trabalhar nela no começo do ano. Então, Serginho, vamos montar rápido essa comissão para a gente já começar a trabalhar ela no começo do ano, meu querido amigo. Caminhando a votação na vereadora Carol. Eu encaminho favorável. Eu não lembro de não ter assinado, mas vou pedir para a secretaria para poder assinar junto. E a questão da comissão ela é muito importante, porque se a gente não cria uma comissão, eu e o Serginho, a gente estava conversando, se, por exemplo, não passa... A gente tem um projeto que fala sobre meio ambiente, e, às vezes, não passa na comissão do Alessandro, que é a comissão do animal. A gente tem um projeto de meio ambiente e, às vezes, não passa numa comissão que fala sobre pessoas com deficiência, né? Então, a gente precisa criar essa comissão à parte aqui dentro da Câmara, porque, senão, às vezes, os projetos vão ao plenário para votação, a gente não fica sabendo... o todo, não consegue opinar sobre o todo, para concluir, presidente, não consegue opinar sobre o todo, porque, infelizmente, não passou nessas comissões, porque não era o assunto bem na referência. Então, a gente precisa criar essa comissão o quanto antes. E precisa de 7 assinaturas, e acredito que a casa inteira não vai se opor, pelo contrário. E parabéns, Serginho, e eu... vou, com certeza, assinar junto contigo. Em votação, informo que o projeto de lei número 91/2024 depende de maioria absoluta dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. Excelência, enquanto estamos votando, vamos convidar o nobre vereador Ananias para sentar aí na tribuna de honra com a gente. Nobre vereador Ananias, por gentileza, ocupe a tribuna de honra. Questão de ordem, senhor presidente. Assim que terminar a votação, é sobre o projeto do vereador Rafael. Não, pode pular, é outra coisa. O projeto foi aprovado por 17 votos favoráveis. Questão de ordem, Excelência. Questão de ordem, vereador Hernani. Solicita a dispensa do intervalo para a votação da redação final. Consulta o vereador da dispensa do intervalo regimental, aqueles foram favoráveis, permaneça a comissão, for contrário, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Solicito ao senhor primeiro secretário faça a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça parecer. Após havermos apreciado com o devido cuidado o projeto de lei 91/2024, opinamos pela aprovação da redação final com as devidas correções. Sala de Sessões, 4/11/2024, assina presidente. Em votação, redação final. Aqueles foram favoráveis, permaneça a comissão. For contrário, que se manifesta. Aprovado por todos os votos. Uma parte no vereador Rafael. Só nessa parte, senhor presidente, é o seguinte. Inocop, nós esperamos ali a finalização dessa obra, pavimentação nova durante um bom tempo aqui. Quantas vezes a gente cobrou aqui recapeamento na Tancredo Neves? Você que mora aí no Jardim das Palmeiras, Diário Ville, Guanabara, Terra Nova, Brasília, Esmeralda, provavelmente usa ela. E eu gosto de fiscalização em loco. Eu vou ver o que está acontecendo, só que dessa, hoje eu não consegui ir. Já a reclamação da falta de má qualidade ali na Tancredo Neves. Então, a gente está entrando com um pedido aqui para a Secretaria de Obras poder mandar a fiscalização lá. É obrigação minha ir lá. E a sua também aí, ó. Os fiscais da Secretaria de Obras. Serviço de má qualidade. E é o seguinte, ali não estava sendo feito a mesma espessura da Maquiterra quando ela estava fazendo aqui nos outros bairros. Eu acompanhei de perto isso. E lá, faltando massa. A gente já tinha avisado a prefeitura disso. E agora acontece aí a reclamação. Então, aí, ó, Secretaria de Obras deve estar na garantia isso, fazer sua obrigação também de ir lá fazer a fiscalização. Próximo projeto. Segunda discussão da proposta de emenda à Lei Orgânica número 2/2024. Vereadores José Pereira dos Santos, Tiago Yamamoto, Sivaldo Rodrigues Oliveira, Hernani Alberto Mônaco Leuhart,
Alessandro Sônico de Almeida, Geraldo Luiz de Moraes e Diego Garcia Gonzalez. Altera o artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Rio Claro, emenda em separado de autoria de vereadores. Processo 16.534. Em votação, informo que a proposta de emenda à Lei Orgânica número 02/2024 depende de 2/3 dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. Doutora, tudo bem? O projeto foi aprovado por 18 votos favoráveis. Questão de ordem, Excelência. Questão de ordem, vereador Hernani. Solicito dispensa a leitura da emenda por ser de conhecimento de todos os pares, Excelência. Em votação, o pedido de dispensa da leitura da emenda. Aqueles forem favoráveis, permaneça a comissão. For contrário, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Em votação, a emenda. Informa que a mesma depende de 2/3 dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. O projeto foi aprovado, a emenda foi aprovada por 18 votos favoráveis. Questão de ordem, Excelência. Questão de ordem, vereador Hernani. Solicito dispensa do intervalo para a votação da redação final. Consulta ao vereador da dispensa do intervalo regimental. Aqueles foram favoráveis, permaneça a comissão. For contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os votos. Solicito ao primeiro secretário faça a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça, parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado a proposta de emenda à Lei Orgânica número 2/2024, opinamos pela aprovação da redação final com as devidas correções. Sala de Sessões, 4/11/2024, assina presidente. Em votação, a redação final. Aqueles que foram favoráveis, permaneça a comissão. Que foram contrários, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Questão de ordem, senhor presidente. Uma parte no vereador Paulo Guedes. Senhor presidente, em conversa com o vereador Tiago, Carol, Wagner, Alessandro Almeida e Sérgio, nós já estaremos, então, apresentando o projeto de decreto legislativo para criarmos a comissão do acompanhamento das mudanças climáticas. Então, eu me coloco aqui que os demais vereadores que quiserem assinar em conjunto conosco, né, Sérgio? E, se quiserem trazer alguma ideia para o decreto, será bem-vindo. Acho que nós vamos estar se reunindo na quinta-feira na reunião de líderes, pode ser? Presidente, uma parte antes da votação. Uma parte no vereador Geraldo Luiz de Moraes. É só para, no momento oportuno, presidente, um minuto de silêncio, que veio a falecer Francisco Uchoa dos Santos, no dia 2, que era da Secretaria de Meio Ambiente. Obrigado, presidente. A pedido do vereador Geraldo Luiz de Moraes e dessa casa, vão fazer um minuto de silêncio às famílias enlutadas. Próximo projeto. Discussão e votação única do projeto de resolução número 3/2024, mesa diretora. Altera o artigo 72 da resolução número 244/2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Rio Claro. Parecer jurídico pela legalidade com ressalva. Parecer da Comissão Conjunta pela aprovação. Emenda em autoria de vereadores. Processo 16.533.
Em votação, informe que o projeto de resolução número 03/2024 depende de maioria absoluta dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. O projeto foi aprovado por 17 votos favoráveis. Questão de ordem, Excelência. Questão de ordem, vereador Hernani. Solicito e dispensa a leitura da emenda por ser de conhecimento de todos os vereadores. Em votação, o pedido de dispensa da leitura da emenda. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. Foram contrários, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Em votação, a emenda. Informa que a mesma depende de maioria absoluta dos votos para aprovação. Solicito que a votação seja feita junto ao painel eletrônico. Quem está faltando aí? A emenda foi aprovada por 17 votos favoráveis. Questão de ordem, Excelência. Questão de ordem, vereador Hernani. Solicito dispensa do intervalo para a votação da redação final. Consulta ao vereador da dispensa do intervalo regimental. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. Foram contrários, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Solicito ao senhor secretário faça a leitura da redação final. Comissão de Constituição e Justiça parecer. Após havermos apreciado com devido cuidado o projeto de resolução número 3/2024, opinamos pela aprovação da redação final com as devidas correções. Sala de Sessões, 4/11/2024, assina presidente. Em votação, a redação final. Aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. For contrário, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Há um pedido de vista no projeto de lei número 41/2024, por 90 dias, feito pelo vereador Rafael Henrique Andretta. Em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneça a comissão. For contrário, se manifesta. Aprovado por todos os votos. Pelo artigo 84, no vereador Moisés Marques. Boa noite a todos presentes. É rápido a minha explanação aqui. Eu devo fazer isso, né? Por tantas mães que mandaram mensagem para mim essa semana na questão da merenda escolar. Então, é de suma importância que eu fico sempre fiscalizando as escolas do nosso município e sempre perto das escolas, né? Monitorando a questão de infraestrutura e até mesmo alimentação. E o cardápio, nessa semana, em algumas escolas, teve creme de chocolate, apenas essa alimentação. Então, os vereadores que ficaram aqui, que estão escutando, como que pode a escola mandar um cardápio? Na escola, não. Corrigindo aqui, a diretora, os professores não têm culpa, as merendeiras também não. Vem o quê? Essa ordem da secretária de Educação. O prefeito também está atento a essa situação, e aí coloca creme de chocolate e maçã. Aos vereadores que ficaram aqui, ao pessoal que está aqui, à imprensa também, e todos que estão nos assistindo, isso é muito preocupante, porque isso, as crianças ficaram, só para vocês poderem entender, as crianças que estudam meio período nas escolas, tanto no período da manhã ou no período da tarde, só se alimentaram com creme de chocolate. Eu fui na escola Ângela Perim, pessoalmente fiscalizar essa situação. Chegando lá, tinha criança também que não conseguia tomar o chocolate cremoso. Não conseguia. Para vocês entenderem também a qualidade do chocolate que foi doado para essas, foi colocado para essas crianças. E muitas dessas crianças ali é a única alimentação que elas vão ter às 10 horas da manhã. Então, eu não tinha como não relatar essa falta de gestão, de responsabilidade com as nossas crianças. Sempre eu estou fiscalizando as escolas. Esse tempo atrás, o problema era a mistura, não tinha mistura nas escolas. Relatei aqui, filmei a escola e denunciei. Agora, no cardápio, ponto facultativo segunda-feira, terça-feira teve alimentação, quarta
Mas na quinta-feira, creme de chocolate, nessa escola nem a maçã que estava na lousa não tinha. Então, as crianças ali foi a única alimentação. Tem muitas crianças em bairro em vulnerabilidade que a única alimentação dela é essa das escolas. No período da tarde, elas não vão saber ainda, às vezes, o que vão se alimentar, se vai ter o alimento na casa, à noite. E como que pode a escola, né, ficar também com essa carga, né? Que todas as mães retribuem o quê? A diretora, aos professores, as merendeiras, todas aflitas lá também. E aí eu deixo essa indignação minha aqui, por isso que eu precisava relatar isso, para que ficasse gravado aqui essa denúncia minha, que daqui a pouco, Val, Rodrigo, Faísca, eles vão colocar no cardápio normalmente isso aqui. Então é preocupante. Quantas escolas economizaram? Estão fazendo o quê? Racionamento agora? E aí, para piorar, eu fui até a cozinha, porque eu falei, não deve ter macarrão. Eu acho que está faltando o arroz, não chegou na escola, como também estava em falta o arroz. E aí, quando você chega na dispensa, a dispensa tem toda a alimentação, tem a mistura, presidente, mas aí dá creme de chocolate para as crianças. Então, esses horários aqui, a refeição parcial, muitas crianças foram para casa só com creme de chocolate. Triste a situação, os profissionais de educação ficam chateados com isso, as merendeiras nem se falam, então, e eu precisava relatar, isso é um dever de tantas mães que mandaram mensagem para mim, e sempre eu vou estar fiscalizando, denunciando e falando a verdade. Deus abençoe, presidente, muito obrigado, e a todos aí. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação, agradeço a presença dos senhores vereadores, dou por encerrada a presente sessão ordinária.